Olá, tudo bem? Como é que vocês estão nesse sábado de feriado e de descanso desde sexta-feira, né? A ideia é de que estejamos já todos recuperados da semana. E hoje, desculpe, a gente está falando de algo que temos vivido. Bom dia, Débora. Tudo bem? Então, um oi aí, estamos esperando o pessoal entrar também. Então, hoje com dicas de alimentos para ansiedade, fitoterápicos, coisas que a gente pode estar agregando no tratamento da ansiedade que vão ajudar bastante. Porque quando às vezes a gente pensa em tratamento, a gente pensa só em medicação, né? Medicação e terapia. Então, além da medicação e terapia, a gente pode se ajudar com outras coisas. Então, e tem alguns casos que quando não precisa de medicação, mais ainda, né? Mais ainda a gente tentar com coisas naturais e a gente se ajudar de forma natural, né? O melhor é sempre ir para o natural primeiro. E claro, quem vai dizer se é a necessidade de medicação no teu caso ou não, é sempre o médico. Dentro, né, o médico é sempre a autoridade máxima para determinar o tratamento de uma pessoa, certo? Então, nem o próprio paciente, ele tem, claro, que toda a escolha de dizer eu não quero, mas não significa que ele não precise, que ele está dizendo eu não preciso, ele está dizendo eu não quero tomar uma medicação, é uma opção do paciente. Mas quem define se ele precisa ou não é nem o psicólogo, nem o psicanalista, é o médico. Mas, para casos leves, onde o próprio médico pode dizer não precisa de medicação. Bom dia, Maneco, tudo bem? Não precisa de medicação, né? Trata com a terapia e de formas naturais. Então, a gente tem formas naturais para pensar e tratar essa ansiedade, essa depressão. E até porque nesse momento em que estamos vivendo, de um ano para cá, como tudo se aflorou, né? Tudo se aflorou. Coloquei essa semana ali, para quem seguiu no post, a quantidade, 17% de aumento. Quando a gente está falando de medicação para ansiedade, né, de ansiolítico, quando a gente está falando de milhões que são vendidos, então 17% de milhões de medicamentos já são também milhões a mais. Bom dia, Andressa, tudo bem? Quem vai chegando aí vai dando oi para ver se tá aí mesmo, né? Então essa é a ideia de que a gente pode pensar em alternativas naturais. Bom dia, Newton, tudo bem? Seja bem-vindo. O Newton também é o homem das terapias naturais. E a importância da gente pensar, né? Da gente não esquecer de pensar no natural. Então a gente às vezes tem que ampliar nossa mente, porque a gente vai direto. Tô com dor de cabeça, vou direto para um remédio, né? E às vezes o que o remédio faz? O remédio simplesmente tira aquele sintoma, muitas vezes. Ele tira a dor, né? Mas, por exemplo, se essa dor é de uma tensão, é de um estresse, ele não está tratando, aquele analgésico não está tratando a causa, que é o meu estresse. Ele simplesmente está sedando, né, o meu caminho do cérebro lá para a dor. Então ele dá um comando ali, eu não tenho a dor de cabeça. Bom dia, doutor Osvino, tudo bem? Então essa é a ideia dos remédios químicos. E a gente pensando então no natural. Tá? Como que eu posso tratar então esse meu corpo de forma natural ante a ansiedade, tá? A depressão
a síndrome do pânico, né, o transtorno do pânico, que é o nome atual, e também a insônia, né, que ela pode estar dentro da ansiedade e da depressão, ou a insônia ela pode ser uma situação à parte. Tá? Às vezes uma pessoa que não tem depressão e ansiedade também pode ter insônia, então ela pode estar encaixada dentro ou fora. Então a gente vai tratar a insônia também como uma situação para ser trabalhada, que hoje a gente vai falar de alimentos e fitoterápicos. E por que hoje eu pensei em falar em alimentos e fitoterápicos? Então, para quem não me conhece e não sabe, a minha primeira formação foi nutrição. Então, eu formei, né, quando eu tinha 17 anos, lá em Curitiba, que eu morava na Federal do Paraná, fiz nutrição. Fiz uma pós em fitoterápicos. Eu acabei não... eu trabalhei muito pouco como nutricionista e já fui, né, para a área do atendimento. Né? Comecei com a pós, inclusive, em aconselhamento familiar e depois o curso de psicanálise. E alguns anos, né, ali estudando, entre a pós foi 3 anos, mais 3 anos e meio de psicanálise. Então, na verdade, eu acabei me dedicando todos esses anos para cá. Né? Eu comecei, meu filho nem estava grávido, meu filho hoje ele tem 14 anos. Então de 14 anos para cá eu também não trabalhei mais como nutricionista, até antes. Mas eu ainda absorvo o que tem da nutrição para o atendimento emocional, para o atendimento psíquico. Porque o alimento e as plantas, eles têm muito para contribuir, tá? Para a ansiedade, para a depressão e para a insônia. E então, o que eu quero hoje aqui de vocês que já estão chegando aí? Que vocês já vão me perguntando, bom dia, Andressa, que vocês já vão me perguntando dúvidas que vocês têm sobre alimentos, tá? A gente vai estar falando sobre o que eu trouxe aqui, mas eu sei que essa questão de alimentos e fitoterápicos tem muitas dúvidas, então vão perguntando aí, fiquem à vontade de perguntar. Bom dia, tia Masa, tudo bem? Que a gente vai estar falando. Então eu vou começar agora falando primeiramente da ansiedade, certo? Então a ansiedade Bom dia, Lígia, tudo bem? A ansiedade, bom, todo mundo sabe, né? Todo mundo já sentiu em algum momento ansioso. Mas você não precisa estar com o transtorno de ansiedade. O que é a diferença entre ansiedade e transtorno de ansiedade? A ansiedade é isso que todo mundo já sentiu. É aquela coisa que a gente sentia quando era criança, antes do dia do aniversário, antes do primeiro dia de aula, para saber se os amiguinhos vão estar lá na mesma sala ou não, né? Antes de uma viagem. Então é natural. Antes de uma situação assim, a gente ficar mais apreensivo. Bom dia, Lígia, bom dia, meu amor, o Rodrigo entrou. Então é natural essa ansiedade. Essa ansiedade não é errada e não é preocupante. Por quê? Porque ela é totalmente eventual. Ela acontece, passou aquele evento, pronto, eu não tenho mais ansiedade, tá ótimo. Bom dia, Tati, linda, tudo bem? E agora, quando a gente se preocupa, quando eu não tenho nenhum evento, quando eu não tenho nada que estaria me deixando ansioso e eu tenho todos os sintomas da ansiedade, né? Eu tenho todos esses sintomas. Então, quais seriam os sintomas? Vocês podem aí colocando de vocês também, para quem sente ansiedade. Aquele aperto no peito, não é? Aquela angústia, às vezes a taquicardia, o pensamento acelerado, então vai deitar a cabeça. Normalmente, os pensamentos invasivos, e eles sempre são negativos, nunca positivos. Então, isso é o transtorno de ansiedade. Então, invade meu pensamento com ideias tipo, não vai dar certo, e se tal coisa, e se de repente chegar lá e não tiver ninguém, né? Eu faço meu aniversário, e se não vier ninguém no meu aniversário, e se, sempre
esse si com coisas negativas. Então, eu já estou pensando em ansiedade, em transtorno de ansiedade. Eu não tenho esse controle, tá? Eu não consigo controlar esse pensamento, ele realmente impacta. Então, a pessoa ansiosa, ela também tem dificuldade com a memória, né? Porque como a cabeça está acelerada demais, ela não fixa, ela não tem foco. Então, se ela não tem foco, logo ela não tem memória. Então, ela esquece as coisas, ela está sempre perdendo as coisas, é tudo estabanado, né? E ela não consegue também curtir aquele momento. Então, eu tô aqui sentada com o meu filho, eu não consigo curtir esse momento. Eu já tô com a cabeça lá na frente, que eu tenho que fazer não sei o quê, porque eu tenho que preparar a janta, porque eu tenho que fazer não sei o quê. Então, nunca está presente no momento. E passa o dia, ela não viveu aquele dia, ela só passou pelo dia, né? Sempre com a cabeça no futuro. Então, isso resumidamente é o transtorno de ansiedade, de forma que está trazendo prejuízo. Então, quando que eu sei a linha de só uma ansiedade momentânea ou um transtorno de ansiedade que realmente precisa de tratamento? É justamente quando está trazendo prejuízo. Pensa que eu estou com uma insônia há mais de um mês, está me trazendo prejuízo. Pensa que a minha cabeça está acelerada há muito tempo e eu não consigo dar conta das coisas mais porque eu estou perdendo tudo, eu não estou tendo foco, eu não estou tendo memória, eu estou irritada com tudo isso porque a irritação fica lá em cima, brigando com todo mundo dentro de casa, está trazendo prejuízo, né? Os sintomas corporais estão fortes. Então, aquela angústia, aquele aperto é muito forte, me faz muito mal, está trazendo prejuízo. Então, a gente tem que pensar quando a gente tem que buscar ajuda. Então, antes a gente falar um pouquinho de alimentos, primeiro para ansiedade, depois eu vou falar para depressão. Os alimentos que podem nos ajudar, né, nesse período de ansiedade, principalmente, na verdade, a gente tem que começar para a ansiedade, aqueles que podem atrapalhar, tá? Os alimentos. Por quê? Porque a gente já sabe alimentos que atrapalham, que tem cafeína. Então, é claro que se eu já tô com um aperto no peito, bom dia, Lorena, tudo bem, linda? Se eu já tô com aquela angústia, certo? Se meu coração já tá super acelerado, eu vou tomar café? Né? Eu sei que os amantes do café vão falar assim, mas se eu tirar o café, eu vou ficar com dor de cabeça. Oi, Silvia linda, tudo bem? Semana que vem, já fazendo propaganda, a live vai ter uma convidada. A Silvia vai estar comigo. Vamos estar falando, o assunto vai ser surpresa ainda. Mas a live já vai, eu não vou estar sozinha, vocês vão ver mais um rostinho aí. Silvia, psicóloga, amiga minha, muito competente, maravilhosa, e a gente vai estar falando um tema muito legal. Então a gente estava falando aqui do café. Eu sei que os amantes do café vão pensar, eu vou tirar o café. Você pode pensar nesse momento, se você tá com ansiedade, usar o café descafeinado, certo? Porque realmente ele acelera. Então, eu lembro de estar conversando com uma pessoa linda, estava conversando com uma pessoa muito ansiosa, com muitos sintomas, né? Um atendimento. E ela tomava café o dia inteiro, de 2 em 2 horas. Uma pessoa, ela estava pilhada, mas e com ansiedade, com os sintomas físicos da ansiedade, pensa numa pessoa, ela estava assim, ela mesma estava extremamente irritada, pilhada, pilhando os filhos, pilhando o marido, e naquela sessão eu falei, olha, vamos deixar o café para uma xícara de 200 ml por dia de manhã, que é o recomendado de cafeína, o máximo de cafeína que uma pessoa pode ter. Qualquer pessoa, é a recomendação diária de cafeína, uma xícara de café de manhã, 200 ml, né? Para acordar, para ter o seu dia. E ela aceitou o desafio, porque ela fazia uma xícara de manhã, uma garrafa de manhã, ia tomando, uma garrafa à tarde, ia tomando. E ela aceitou, e como foi melhorando, né? Daí a gente pode trabalhar a ansiedade
que realmente era a ansiedade dela, porque 80% daquilo que ela sentia era do café. Como saber se essa palpitação é da ansiedade ou é do excesso de cafeína? Então, tirar o café ou reduzir, né, para aquilo que é recomendado nutricionalmente, que é 200 ml por dia de manhã. Ou você pode fazer, se você toma com leite, 100 ml de manhã, que é meia xícara, o resto com leite, e 100 ml até as 5 da tarde. Nunca tomar café após as 5 da tarde. Daí mesmo que você fale, mas eu já estou acostumada, comigo não faz efeito. Faz é que você já não percebe. Mas na hora que você diminuir, você vai perceber. Tá? Das 5 da tarde em diante, vai ser os fitoterápicos que eu vou estar indicando aqui. Aí você muda o esquema aí. Então, esse é o café. Quem não gosta de café e quem gosta de café, já vai colocando aí como que foi receber essa notícia. Quando tomo café depois das 6, deve ser? Já é uma noite de insônia na certa. 16, já é uma noite de insônia na certa, exatamente. Claro que tem gente que é bem mais sensível, eu sou extremamente insensível. Quem me conhece sabe que eu não tomo café de jeito nenhum. Uma xícara de café, minha cabeça roda. Eu não tomo café. Quando eu tomo descafeinado com leite. Eu sou super sensível. Tem pessoas mais sensíveis, como a Lígia. E tem pessoas que não são tão sensíveis. Mas quando não são, porque estão tomando bastante. Mas quando tirar, vai ficar, né? Quando você diminuir. Então a importância, a gente precisa abrir mão, né, da cafeína para quem tem ansiedade, ou na verdade para todo mundo, porque excesso de cafeína faz mal. A gente pode tomar o cafezinho, mas dentro daquela recomendação. Então só o café tem cafeína? Não, o guaraná tem cafeína, né? Pode ser o suco, o refrigerante. O chocolate tem cafeína. Para quem é aqui do sul, né, o chimarrão tem cafeína. Então realmente tem gente que fala, olha, se eu tomar chimarrão de tarde eu não durmo. Já o próprio chimarrão a pessoa já é sensível. Então é importante. Existe cafeína boa, existe. Você sabia? E eu vou falar dela daqui a pouco, mas não está no café. Ela é uma cafeína, não é porque ela é uma cafeína boa, é que esse alimento que contém cafeína, ele também tem uma outra substância que rouba a parte ruim da cafeína e deixa a parte boa da cafeína. Eu vou indicar, daqui a pouquinho ele, porque eu vou usar ele para depressão, tá? Não para ansiedade. Então vamos lá. Então, para ansiedade, seria isso, a gente evitar os alimentos que aceleram, tá certo? E os fitoterápicos para ansiedade que eu posso usar? Alguns você pode usar em forma de chá e o outro você vai ter que usar em forma de cápsula mesmo, tá? Porque existem alguns que precisam de uma concentração maior para fazer o efeito. Então, se você tivesse que tomar chá, você tem que tomar muito chá. Então, eu vou te falar aqui. O primeiro é a passiflora, que é clássico, que desde as vovozinhas, né, as bisavós, todo mundo já conhece, que é o maracujá. Tá? A passiflora, então, ele é gostoso para tomar em chá, sem um sabor agradável, que isso é importante, né? Pra gente que quer tomar com uma certa frequência, tem que ser agradável. Então você pode tomar a passiflora. A passiflora ela tem esse efeito, né, de ansiolítico, sedativo, leve. Então para você que tem uma sensibilidade e o chá já faz efeito, fica no chá, certo? Então sempre, todos esses que eu vou falar, quando é chá, você pode tomar de 2 a 3 xícaras por dia e você pode tomar sempre a partir ali das 4, 5 horas da tarde, você toma 3 xícaras até a hora de dormir. Porque se você tomar muito antes, você pode ficar sonolenta antes, e aí você quer, a não ser que você não tenha mais nada para fazer no dia, não tem problema você começar a ficar sonolenta. Mas se você tem que trabalhar, tudo, você espera tomar lá pelas 4, 5 horas. Se você tem problema com levantar à noite para ir no banheiro, então não tome muito perto também da hora de dormir, porque senão você já está lidando com
com uma insônia provavelmente, né, por causa da ansiedade, e ainda ter que levantar, quebrar o sono para ir no banheiro também não ajuda, tá? Então por isso que muitas vezes tem gente que prefere a cápsula, porque o chá você já tem que tomar mais de noite, então vai acabar levantando, certo? Então a cápsula, se for o extrato seco 3%, você pode tomar 600 miligramas. Esses 600 miligramas, ele vai ficar aqui, tá gravado. Depois, se quiser voltar para pegar certinho as miligramas, você pode dividir aí em 2 vezes por dia, né? 2 de 300 miligramas. Se for extrato seco 2%, aí vai depender lá do que tem que você vai comprar na farmácia lá ou na loja de produtos naturais. Aí se for 2% é 400 miligramas 2 vezes por dia também, né? 2 de 200 miligramas. Então, ele já tem esse efeito sedativo. Nas farmácias tem também pronto já alguns complexos misturados. Tem alguns que é valeriana com passiflora, né? Então a valeriana, ela tem o chá, mas o chá, vou até já começar a falar dela aqui, então o chá ele tem um cheiro muito ruim e um sabor muito ruim, então é muito difícil de tomar o chá valeriana, mesmo. Não sei se alguém aqui já sentiu o cheiro. É assim, nada agradável mesmo, não tem como não dizer, assim, quando você vai na loja de produto natural e quando abre o pote da valeriana, assim, infesta a loja, não tem como tomar. Então, normalmente é recomendado o chá. Mas a valeriana, ela tem uma questão, ela oficialmente, tá? Ela só pode ser prescrita por médico, mesmo fitoterápico. Certo? Então, você pode estar conversando com o seu médico se você pode tomar a valeriana. Ela funciona muito bem, tá? Eu nem vou dar aqui a dosagem para você não ir comprando esse automedicado. Mas ela tem um efeito muito bom. Inclusive, numa quantidade, né, numa dosagem certa, à noite, para insônia, para quem nunca tomou, tá? Porque todo fitoterápico, para quem já toma remédio para dormir, ou um ansiolítico ou um antidepressivo químico, o fitoterápico não vai fazer efeito, certo? Esse aqui é para quem não, o fitoterápico é para quem não toma. É horrível, né, Lígia? A Sônia tá aí, Sônia linda, tudo bem? Então é essa questão da valeriana. Ela equivale ao Donarém para dormir, tá? Numa dosagem específica, que eu não posso falar aqui, porque só o médico vai prescrever. Então, mas o meu médico vai entender? Se você for num médico naturalista, ele vai saber sim, tá? Você vai ter que procurar aí na tua cidade um médico naturalista e ele vai, porque muitas vezes o médico que não é naturalista, ele pode não ter essa familiaridade, tá, com os fitoterápicos e nem tem o costume de prescrever. Então, acaba que... a Cris também, que linda! Que bom que vocês estão aí. Então, é muito importante você conversar com o médico naturalista, porque tanto a valeriana, tá certo? Quanto a erva de São João, que é o hipérico, tá? O chá, eu vou falar aqui, mas a cápsula só o médico vai prescrever. Mas o hipérico traz depressão. Eu vou falar dele. Outro chá que esse é excelente, tá? Que é o mulungu. Quem aí já ouviu falar? Põe aí quem já ouviu falar de mulungu. Tá? O mulungu, ele é uma casca. Então, o que você precisa fazer com o mulungu? Ferver. Tá? Ferver por 10 minutos, porque tem que extrair. É diferente dos outros chás que a gente ferve a água, que nem ferve, né? Vocês sabem que para chá, você não ferve a água. Você quase ferve, né? É aquele ponto do chimarrão, 80 graus. Então, você põe, né, na infusão, você põe na xícara, põe um pirizinho em cima, deixa ali uns 5 minutinhos e toma. É assim que a gente toma os chás. E aí agora, o mulungu não. O mulungu, olha lá, a Lígia já ouviu falar, o mulungu, ele são cascas mesmo. Você pega, parece que sabe igual canela, assim, são cascas. Então tem que ferver para extrair
a substância que vai fazer bem. Então, o mulungu, você ferve ele para os 10 minutos, tá? Ele só é proibido para pessoas que têm insuficiência cardíaca ou arritmia. Aí não é bom usar, tá? Mas, para quadros leves de ansiedade e insônia, ele é fantástico também, tá? Ah, Veri, posso misturar? Colocar, para dar um pouco de sabor, porque o mulungu é casca, né? Então, eu posso colocar, daí já junta passiflora? Não mistura, tá, gente? Não mistura. Vai tomar passiflora, toma passiflora. Porque a gente é planta, mas é planta, mas nós estamos falando de princípios ativos que tem em cada planta. Tá? É desses princípios ativos, muitas vezes, que saem as medicações de laboratório. Eles não são, assim, tão inocentes. Se você quer pôr um sabor, põe ali um sabor do chá de morango, de chá de laranja. Aí você põe um chá de fruta, né? Põe uma fruta ali, quiser pôr um pouquinho de canela. Você saboriza, tá? Com outra coisa, se você não gosta muito de chá. Mas não misture esses chás que são fitoterápicos, certo? Porque a diferença entre esse chá e um chá de morango é que chá de morango é considerado alimento e esse é considerado remédio. Então, vamos lá, melissa. Lembra que eu falei da melissa semana passada? A Sônia falou que queria tomar a melissa. Toma a melissa. Tomou, Sônia, essa semana a melissa? Chá de melissa, melissa em cápsula, não importa. Os dois são super bem-vindos. A melissa, ele é miorrelaxante. Então, quando você faz mais concentrado o chá, tá? Você faz aquele, compra lá um saquinho. O ideal seria nunca o saquinho, né? Porque o saquinho, ele tem uma colinha no saquinho. Então, quando a gente põe na água quente, a gente toma aquela colinha junto, porque ele é vedado, né? Uma colinha. Então, o ideal seria sempre as plantas. Mas eu mesmo, às vezes, tomo de saquinho também, né? O ideal é não tomar todos os dias, eventualmente de saquinho. Mas se a gente pegar as plantas, né? A folha seca e ter aquele... que agora me fugiu o nome, mas eu comprei vários no AliExpress de silicone, o infusor, e a gente põe dentro do infusor, põe na xícara ali e toma, né? Ou naquelas jarrinhas que já vem com aquela redinha, né? Aquela gradinha, já faz 1 litro ali e toma. E meio litro, né? Vai tomando durante das 5 para frente. Então a melissa, ela tem essa capacidade de relaxar. Você vai perceber que quando você deitar, depois que você toma uma melissa bem concentrada, ou a cápsula, que você sente aqui relaxando, né? A melissa, sim, como ela tem essa função mais de miorrelaxante, ela sim você pode misturar com uma passiflora, por exemplo, tá? Aí você pode misturar com um chazinho de maracujá, porque um tem uma função, outro tem outra função. Então você está juntando duas funções de diferença, certo? Bom dia, Ana. Bom dia, Pri. Olha, não tomei ainda a melissa, sem tempo de comprar. Verdade, gente, olha, bolachas decoradas da Sônia, propaganda, que é o da Plim Plim, propaganda. A Sônia com certeza tá correndo aí por conta da Páscoa, mas entrem no Insta dela, bolachas decoradas da Sônia. Vocês vão cair para trás de ver as coisas perfeitas e lindas que ela faz em bolachas decoradas. Qualquer bolacha decorada que você já viu por aí, não chega aos pés do da Sônia. Ah, eu vou fazer propaganda porque aqui no consultório eu já dei para os meus clientinhos no ano passado, no Natal. Esse ano eu quero ver se eu pego de novo. E é perfeito, são perfeitos. Então, pipim, fechou aqui. Agora voltamos para as atividades. Ah, bom dia, Andréia. Tá aí também. Falei, então, até agora, da passiflora, do mulungu, da melissa, da valeriana. A valeriana, gente... para quando que você vai poder usar? Quando você sentir literalmente aquele início do transtorno de pânico, né? E deliciosa, isso mesmo, Lídia, as bolachas são deliciosas. Sabe aquele início do transtorno de pânico, que seria o quê? O coração batendo, o aperto, o suor frio. Então, quando já veio pro corpo os sintomas, a valeriana, ele tira esses sintomas, tá? Então seria assim, já uma ansiedade um pouquinho mais avançada, ele ainda tem esse efeito.
ele só pode ser prescrito por médico, então você tem que ir num médico naturalista, mas assim, é uma ótima opção antes de você ir para o remédio químico, tá? Porque ele já é um pouquinho mais, para uma ansiedade um pouquinho maior, tá? Então, quando o chá já não está mais fazendo efeito, e ele também, ele tem seus efeitos colaterais, em que sentido? Para algumas doenças também, então quem tem problema no coração, quem tem pressão alta, tem que conversar com o médico se pode tomar. E também a valeriana é no máximo 3 meses. Tá? Não pode tomar valeriana pro resto da vida. Então ele é para tirar você de uma crise. Eu tô percebendo que eu tô entrando numa crise mais grave de ansiedade. Eu não quero ainda para medicação. Eu vou no médico naturalista e ele vai me receitar a valeriana. Tá? E ele realmente, como eu te falei, numa dosagem um pouquinho mais alta, inclusive, ele foi comparado, tem estudos, né, que mostraram que ele tem o mesmo efeito do Donarém para dormir. Então você imagina você dormir, você que tem insônia, você pode dormir com a valeriana e não com o Donarém, certo? Olha que beleza. E por último, da ansiedade, aqui pra gente já ir um pouco para depressão, que a gente pode usar é o Kava-Kava. O Kava-Kava serve com K e W, né? Kava-Kava. Ele também é um calmante, já é considerado, comprovado, né? Porque alguns fitoterápicos, eles não são ainda comprovados cientificamente, eles ainda são popularmente usados. Então vai ter uma lista enorme lá, se você olhar na internet. Alguns ainda estão em estudos, precisa de mais estudo para comprovar. Alguns já foi fechado, já bateu o martelo. Sim, realmente a medicina já concordou que funciona, tá? Porque esses estudos comprovaram, e foram estudos feitos, não foram com 5, 6 pessoas ali de cobaia, foram estudos feitos em grandes centros, né? Em grandes universidades, em hospitais de outros países, de vários países. Então um estudo corrobora com outros. Então esses que eu estou te falando, todos já são comprovados cientificamente. Eu não quis trazer nenhum aqui que ainda está em estudo, tá? Então o Kava-Kava você pode usar de 100 a 250 miligramas por dia para ansiedade, né? Que você toma em 2 vezes, vai estar lá, né? Para ou mandar manipular, ou 300 miligramas, um pouquinho a mais se for para insônia, certo? Já usei todos para tentar dormir em viagens longas de avião. E daí, como é que foi? Para tentar dormir, então não deve ter conseguido. E muitas vezes o que acontece? As pessoas tomam às vezes dose menor, porque na farmácia, tá? Por exemplo, valeriana. A farmácia vende 200 a 250 miligramas. Ela vai te ajudar para ansiedade, certo? É engraçado, né? É que o nosso Brasil, ele é assim. Ele só pode ser prescrito por médico, mas se você for na farmácia, tá ali para você comprar. Nem é lá atrás do farmacêutico, tá ali na compra, né? Você compra. Nas lojas de produtos naturais também vende valeriana. Então, mas esse é o nosso Brasil, né? Você pode chegar numa loja de produto natural e até comprar, não precisa de receita. Mas eu não sei te dizer se você, por exemplo, tem algum problema de saúde que possa usar valeriana. Por isso que seria pelo menos a primeira vez você passar por um médico para ele avaliar e dizer que você pode usar. Não deu, mas nem vale, né? Me derruba. E tem certas pessoas que não funciona nada mesmo. Já passou gente aqui que nada funciona, nada, nem auriculoterapia, nada. Então assim, mas essa pessoa há muitos anos usando o Donarém, então fica difícil, né? Chega uma hora que não funciona. Não sei se é o teu caso, né, Lígia, se usa alguma remedicação ou não, ou simplesmente tem certas pessoas que não funcionam, né? Enfim, cada pessoa é uma pessoa. Agora eu vou falar um pouquinho da depressão, tá? Porque às vezes a gente já está sentindo um desânimo, tá sentindo... e esse último ano pra cá, por conta do isolamento, gente, é incrível. Vou te colocar aqui agora algo que eu li essa semana.
tem uma cidade chamada Roseto, nos Estados Unidos. É uma cidade que foi colonizada por italianos. Então veio aquele grupo de imigrantes junto e funda uma cidade. E os italianos, então quando funda, isso né, no início do século passado, quando funda junto, eles já vêm em comunidade, então já tem aquele espírito de comunidade. Então todo mundo se ajudava, né, na lavoura, no comércio, aquela cidade onde todo mundo conhecia, os filhos foram nascendo, criando, crescendo junto, casando entre eles. E na época, isso no início do século passado, percebeu-se que era a cidade de maior longevidade, de maior expectativa de vida dos Estados Unidos. E ficou muito curioso. Aí foram todo mundo lá pesquisar. Será que é a água de Roseto? Será que a alimentação, né, o vinho, o azeite de oliva, que são italianos, é o tipo da uva que tem os flavonoides, o que é? Então, mas era uma cidade extremamente colaborativa e bem socializada entre eles. O que aconteceu? Com, né, o progresso os filhos foram saindo para estudar e não voltam mais, e abre uma fábrica ali, vem imigrantes, né, às vezes latinos ou outros, e ali foi vindo uma mistura e foi saindo aquela característica da cidadezinha única, né, de todos amigos, e eles foram perdendo isso. E hoje em dia, né, o último estudo foi feito na década de 90, mas de lá para cá, eles estão na mesma média de expectativa de vida do resto dos Estados Unidos. Então, o que o autor quis mostrar, né, com essa pesquisa? Que a sociabilidade traz vida. E a gente percebeu isso no último ano de forma assim intensa. Talvez a gente sabe, o depressivo ele se isola, tal, mas dessa vez a gente percebeu de forma global como o isolamento nos fez mal. Fez mal como indivíduo e fez mal como sociedade. Né? Você perde o ânimo e a gente vai sentindo esse desânimo. Então, o que a gente pode fazer com alimentos e fitoterápicos para nos ajudar? O livro A Ilha dos Anciãos conta essa história também na Sicília da Itália. E olha que legal, porque o italiano é um povo muito intenso. Então, eu acho que fica fácil estudar os italianos, porque são muito intensos. E às vezes é muito diferente, né? Talvez quem tem descendentes italianos percebe a diferença de quem tem descendentes poloneses, alemães, que são muito mais reservados, russos, né? E o italiano sempre muito expansivo. E é muito legal isso. Claro que cada um tem o seu temperamento, mas que bom se a gente puder cada vez mais. Essa semana ainda falei com uma amiga minha lá, Vivi, não tô, né, bem assim pra gente se encontrar, né? Falei, não tem problema, vamos fazer chamada de vídeo, né? Vamos marcar uma chamada de vídeo, mas não vamos ficar sem conversar, sem se encontrar, né? Então a gente precisa dar um jeito e não ficar sempre com as mesmas pessoas, porque eu tô vendo só ali minha família, ou só ali a minha prima, minha sogra que mora perto, pronto. Eu preciso ampliar. Se não dá para se ver, faz chamada de vídeo. Mas a sociabilidade é um remédio natural fantástico, né? E outro alimento aqui, que a gente vai falar, e talvez você saiba ou não saiba, mas existem alimentos que são inflamatórios, tá? E eles podem piorar a depressão. Se você já ouviu falar, escreve aí, já sei dessa história, Vivi. Se você conhece, se você não conhece, fala não sei, fala mais, que daí eu sei se eu posso aqui entrar muito ou não, tá? Vai depender do que vocês me falarem aí. Existem alimentos que eles inflamam a bainha de mielina dos nossos neurônios.
que é isso? É a capinha de gordura que reveste os nossos neurônios. Então, o que acontece quando eu tenho o costume de comer esses alimentos? As conexões neurais, elas vão ficando mais lentas. Então, isso piora a depressão, a memória, o foco, tá? O cognitivo, que é o aprendizado. Então, você vai ficando, parece, com a cabeça longe, com a cabeça pesada, perdido. Não sei se alguém já sentiu isso. E quando você tira esses alimentos, às vezes você vai lá na Nutri, e a Nutri fala, vamos fazer uma semana detox, e você tira os alimentos inflamatórios. Gengibre desinflama, é isso mesmo. Já vou falar deles aí. Agora estou falando dos que inflamam. Então, quando você faz esse detox e tira, 2, 3 dias você já sente. Não sente? Quem já fez detox? Sente a mente mais rápida, sente, parece que as conexões neurais já estão voltando de novo, percebe uma agilidade, né? E disposição. Então, muitas vezes a pessoa acha até que está entrando em depressão, mas na verdade ela está com uma toxicidade de inflamação. E é rapidinho para desinflamar, porque não é uma inflamação, né? Como a gente tem uma ferida inflamada com pus, não, é uma leve inflamação. Mas como o neurônio ele é muito sensível, as células neurais são muito sensíveis. Ellen, tudo bem, lindona? Então, pouca coisa já dá grande resultado, grande efeito. Então, quais são esses alimentos? Alguém sabe? Alguém já sabe, vai contar aí. Eu tenho certeza que tem gente aí que sabe. Quais alimentos que inflamam e que nos deixam mais letárgicos, mais desanimados para dar conta do dia? Eu vou falar de um aqui. Detox é tudo de bom. Isso mesmo. É maravilhoso. Quais alimentos? Quem sabe? Glúten. Haha. Esse é o principal vilão, né? Como é difícil a gente ficar sem glúten, não é? A gente segue um tempo, depois para. Mas é claro que quando eu quero fazer uma dieta detox, eu posso ficar uma semana bem rigoroso. Depois eu posso comer eventualmente num fim de semana, né? Quem não é celíaco não precisa também ficar tão restrito. Sim, a farinha de trigo, né? Por conta do glúten. Então, porque a farinha de trigo, ela é a que mais tem concentração de glúten. Tem outras coisas que tem glúten, mas é que na farinha de trigo ela é extremamente concentrada. E o glúten de hoje, você vai falar, mas a vida inteira, todos os séculos, todo mundo comeu pão. Sim, né? Mas é que o glúten de hoje não é o glúten dos nossos antepassados, tá? Já foi mudado geneticamente em laboratório. Então, essa mudança no glúten, ela trouxe... Bom dia, Gabriele. Bom dia, Márcia. Essa mudança no glúten, essa mudança que foi feita em laboratório de forma genética, com produtos químicos e também com radiação, tá? Na gliadina, que é a proteína que está dentro do glúten. Então, isso foi feito pós-Segunda Guerra Mundial para evitar a fome, porque os campos de produção, tá, viraram campos de batalha. Então, até começar de novo, assim, a guerra já deixou todo mundo, principalmente na Europa, né, nos países envolvidos, com fome, porque não tinha comida, nem para quem quisesse pagar, porque não tinha produção. As indústrias viraram indústrias de armas, de guerra, tudo ficou em função de guerra e sem alimento. Então, eles precisavam urgentemente aumentar a produção e o governo falando para os cientistas, aí acha algum jeito de aumentar. Então fizeram essa mudança que daí começou a produzir mais farinha, mais trigo por metro quadrado e produzir mais rápido e hormônios, né, nos frangos para crescerem mais rápido para dar conta principalmente do boom que foi feito, né, os baby booms que falam, que foi como morreu muita gente depois da Segunda Guerra Mundial, muitos filhos foram, né, foi muito incentivado ter muitos filhos, as famílias crescerem novamente e nisso precisou de alimento muito rápido, então teve essa mudança genética. E com essa mudança genética
tudo que Deus cria é perfeito, tudo que o homem põe a mão estraga. E isso hoje, o glúten mudado geneticamente, é o que está inflamando os nossos corpos. Ah, Viviane, então vamos encontrar aquele glúten daquela farinha. Segundo um pesquisador, né, ele escreveu o livro Barriga de Trigo, ele é um médico, não tem, porque a Monte Santo é a dona de todas as produções de sementes. Monsanto, né? Monsanto. Então, assim, você compra lá Cargill, não sei o que, outras marcas, mas na verdade vem tudo de uma só. E ele conseguiu com os Amish nos Estados Unidos, que ele é americano, então ele visitou os Amish, que são aquelas sociedades fechadas, né? Que são ou de judeus ou de mormons, que eles são muito fechados entre si. E eles não concordam com a tecnologia, então eles mesmos foram mantendo as suas próprias sementes e ultrapassaram, eles estão desde 1700 e pouco, então eles passaram pela Segunda Guerra Mundial e pela mecanização, pela industrialização, sem se contaminar. Então eles têm, mas eles não vendem, né? Porque eles têm para pequena produção e para consumo próprio, porque a própria terra deles também não é contaminada com agrotóxico, então é algo maravilhoso, mas é tudo muito para consumo próprio. Então, mas ele, para pesquisa, conseguiu amostras e fez, e realmente ele mesmo tem intolerância ao glúten, ele comeu daquele pão, fez da mesma proporção, a mesma quantidade de grãos, a mesma receita, ele comeu os 2 pães, claro, ele falou, era um pão cinza, pesado e que não cresce. E a farinha que bonita, branca, cresce, fofíssima, né? Claro que quem come com o paladar infantil e com os olhos vai correr para o pão branco. Mas aí ele comeu uma fatia de cada e ele falou, olha, né, em momentos separados, quando ele comeu daquele lá, não teve nenhum sintoma, né? E quando ele comeu do glúten, que ele tinha problema com glúten, milhões de sintomas. Então ele falou isso, e isso comprovou realmente que na verdade foi a mudança genética. E com isso, não só o glúten, mas o açúcar, né? A Silvia colocou para ela, é o açúcar. O açúcar, sim. Por quê? Ah, é o açúcar? Também não. É o refinamento, é deixar o açúcar branquinho. Tem essa química, são produtos químicos que refina, que deixa ele branquinho. Então, mas para o açúcar é mais fácil, porque daí a gente vai e compra o açúcar mascavo. Então a gente tem ainda a opção, que inclusive para depressão, para o desânimo, é muito melhor você usar o mel e o açúcar mascavo do que o adoçante, tá? Muito melhor. Não que você vai abusar também do açúcar mascavo, do mel, mas se for para adoçar, adoça um pouquinho com açúcar mascavo ou mel do que os adoçantes artificiais, tá? Tem o adoçante natural, que é a stevia, que você pode usar também para quem gosta, né? Enfim, então tudo que é refinado, mas principalmente, porque às vezes o óleo é refinado, mas aqui a gente usa tão pouquinho, né? E você pode substituir pela gordura de coco, pelo azeite de oliva. Mas tudo que principalmente o açúcar e a farinha de trigo, se você conseguir tirar, faz esse detox por uma semana e perceba se você melhora o teu estado de ânimo, se a tua mente fica mais clara, se o seu processo cognitivo fica mais rápido, tua memória melhora, teu desânimo, não tenho vontade de fazer nada, de repente melhora. Às vezes não era nem um início de depressão, era só o teu organismo intoxicado. Aí, mas eu vou ficar sem açúcar pro resto da vida? Não, substitui pelos açúcares naturais e tenta evitar o glúten o máximo possível. Não precisa uma dieta radical, né? Mas hoje tem tantas opções sem glúten no mercado, macarrão sem glúten, tem muitas opções, né? E deixa o glúten para aquela coisa assim, muito eventual mesmo, que não tem, né? Essa semana fiz uma comprinha também, né, lá nos celeiros Grãos da Terra, e eu vou fazendo propaganda de graça para os amigos, né? É uma amiga nossa aqui, a Paulinha, que tem celeiro, tem muitos produtos sem glúten maravilhosos, ela faz tudo com açúcar demerara também, né? Maravilhoso, pão, bolo, uma belezinha. Então a gente tem muitas opções e hoje já barateou, antigamente era caríssimo, hoje a gente já tem acesso, né? Então, e a gente tem que estar sempre fazendo o quê? Tô lascada, adoro o pão, o doce passo.
Olha só, doceira ainda, perceba. Pois é, mas o pão sem glúten hoje tem muitas marcas muito boas que já são muito próximas, né? Antigamente era difícil, os pães sem glúten eram ruins, hoje não. Hoje tem pães maravilhosos, com um preço equivalente. Você paga R$10 um pão sem glúten. Semana eu comprei um lá no celeiro da Paulinha, pão de grão de bico, de massa, né, de grão de bico, low carb, feito com fermentação natural, ainda nem foi com fermentação química, estilo pão italiano, sabe aquele cascudinho, pão italiano? Um pão italiano. Gente, fantástico, paguei R$10, né? Então, assim, eu acho que se eu comprar um pão italiano em qualquer desses pães mais artesanais, eu vou pagar isso ou mais. Então, porque o pão artesanal é mais caro. Então, assim, foi-se o tempo que o sem glúten era caro. Na verdade, é a gente que não tem o costume. A gente tem que pesquisar quem faz, aí que vocês que são de Curitiba, então, nossa, você vai lá naquele negócio da Alice lá, tem, né? Vocês vão achar muita coisa boa, né? Sem glúten. E se duvidar, ainda traz em casa, e barato. Então, assim, a gente tem que mudar, às vezes, porque a gente é acostumado de um jeito. Então, a gente às vezes tem que virar o botãozinho e mudar mesmo, mudar a forma de pensar, experimentar o novo. E o benefício é tão grande que a gente até fala, meu Deus, não quero nem voltar para aquela vida que eu tinha antes, comendo coisa que me inflama, né? E outra coisa que é importante a gente ver também, além, né, desses alimentos inflamatórios, como que estão as nossas vitaminas. Principalmente, eu vou dizer aqui, vitaminas que quando estão baixas também podem dar sintomas de depressão. Anota aí, porque é bom você pedir, você nem precisa de médico, você vai lá no laboratório, é em torno de R$20, 15 a R$20 um exame de vitamina. Então, não precisa nem de médico, mas é importante ver como é que tá. Vitamina B12, tá? Se ela estiver baixa, você pode ter até sintomas de transtorno bipolar, para você ter uma ideia da gravidade de essa vitamina estar baixa. Então, quem fez redução de estômago, que tem vitamina B12 baixa, eu mesmo tenho vitamina B12 baixa. Não tive transtorno bipolar, mas eu tive muitos sintomas dos nervos, e ainda tenho, e eu não sabia o que era. A primeira vez que eu fui, eu fiquei anos sentindo. Os nervos mesmo, né? Não é nervo no sentido músculo popular, é nervo. Justamente essa capinha de mielina que a gente fala, a falta de vitamina B12 deixa lesionado, lesa, como se tirasse uns pedacinhos. Então fica com formigamento na mão, nos pés, né, uma sensibilidade maior para dor, encostou mais perto, aí não é uma fibromialgia, é uma sensibilidade do nervo. E eu fui, a primeira vez que eu fui medir era 90. O médico pode ficar para trás, porque tem que ser de 400 para cima para estar bem. Embora o laboratório fale 200, o médico falou, não, é 400 para cima, isso já é entre os médicos. Então você pensa, e ele falou, você não tá com depressão? Nada. Eu falei, eu acho que porque eu trabalho com isso, eu acabei não tendo, porque eu tô sempre lendo sobre, né? Mas talvez se eu não tivesse nesse processo, eu até estaria com depressão, porque ele dá depressão, principalmente abaixo de 100. E muito tempo, eu fiquei anos, eu fui descobrir isso, agora estava 200 e pouco, ainda estou tentando, tomando para subir para 400, ainda sinto meus sintomas aqui, mas são sintomas que não me atrapalham. Mas é para a gente perceber que, por que eu estou falando isso? Porque às vezes uma vitamina baixa, que a gente não dá atenção, pode trazer sintomas graves. Caramba, estou repondo a B12, estava baixa. Será que a fibromialgia que tive era isso também? Pode ser, porque às vezes o médico pode confundir os sintomas de fibromialgia com a vitamina B12 baixa. Tá? Isso quem falou até foi meu ortopedista. Porque é muito parecido. Então, inclusive, ele fez os testes comigo para saber se era só a vitamina B12 baixa ou a fibromialgia. Porque os sintomas são muito parecidos. Os dois têm formigamento na mão e nos pés, os dois se aperta, dói, né? Se encosta um pouco mais forte, dói. Mas um é porque os neurônios estão sensíveis, né? Pelas lesões.
Mas quando a gente repõe, ele vai reformando novamente os neurônios e tudo vai passar. Mas a gente tem que manter acima de 400 sempre, tá? E tá sempre dosando, certo? Então, vitamina B12, olha só. E é algo que ninguém mede. Qual médico que você vai, fala aí você, que pede para você vitamina B12 no check-up? Normalmente pede hemograma, pede TGP de fígado, né? Pede colesterol, triglicerídeo, glicemia, mas dificilmente alguém pede vitamina B12. Então, quando você for fazer o seu check-up, você pede para o médico, põe aí vitamina B12. Ou você vai no laboratório você mesmo, paga lá R$15 e faz vitamina B12. É bom todo mundo ver como é que está. Está abaixo de 400, vai lá, compra o Citoneurin na farmácia e repõe, que a Citoneurin é o todo complexo da vitamina B2, B6 e tal. Toma aí por uns 2 meses, repõe. E de ano em ano vai medindo a vitamina B12, porque sim, ela pode dar depressão quando está baixa. Vitamina B12, vitamina D baixa também é. Agora, eu acho que nesses tempos aí todo mundo anda repondo vitamina D para aumentar a imunidade. Mas ela baixa também pode dar sintomas de transtorno bipolar e também sintomas de depressão, tá? Magnésio baixo, zinco, ferro, né? Ferro pode dar anemia, dá um desânimo. Então, a vitamina C, ômega 3. Ômega 3, quem tem 40 anos para cima, pode suplementar para o resto da vida, que não vai te fazer mal. Compre aquelas cápsulas de ômega 3, porque eles são responsáveis por manter. Lembra que eu falei, estou sempre falando da mielina, da baía de mielina, né, que é a capinha dos nossos neurônios, é ele que dá essa gordura, porque ele é feito de gordura, então é ela que repõe. Então, vitamina B12, vitamina D se repõe até um certo ponto, chegou lá numa medida de 40, 50, até 60 para, tá? Não repõe muito que ela é tóxica, passou de 70 é tóxica, só mantendo lá no teu exame, mantendo ela alta. E a ômega 3 para sempre, ela vai te ajudar em milhares de coisas, inclusive baixar colesterol, triglicerídeo, tudo. E muitas vezes colesterol, triglicerídeo alto dá sintoma que parece depressão também, porque dá cansaço, dá desânimo e na verdade às vezes é o colesterol que tá alto, porque daí a circulação do sangue já fica um pouquinho mais difícil, por causa que tá entupindo também ali os vasos, né, de aterosclerose. Então, muitas vezes é alimentação. Então, hoje eu quis fazer essa live, para quê? Porque a gente tem que primeiro pensar em todas essas possibilidades antes de sair tomando um remédio para depressão. Você imaginou? Se o seu problema era só vitamina B12 baixa, aí vai no médico, você fala tudo que está sentindo, ele fala, então você está com depressão, a gente passa um ansiolítico, um depressivo químico. Aí você entra já nesse mundo, né, do remédio químico antes de tirar todas as possibilidades outras primeiro. Tirar o glúten. Então é bom sempre a gente ver se não é algo natural. E mesmo que você já esteja com depressão e tratando, trabalhe todas essas questões também, porque às vezes só você melhorar essas vitaminas também já melhora os teus sintomas. Você já fica mais leve. De repente você pode até ver com o teu médico de baixar a tua dose, certo? Se ele assim entender, né? Porque é sempre o médico que é soberano. Enfim, então, e outra coisa, o intestino. Acho que todo mundo já sabe aqui que o intestino é o nosso segundo cérebro, como é falado, né? Então, o nosso intestino é ele quem produz o triptofano, que vai formar a serotonina ali, né? Ele absorve o triptofano e forma ali, 70% da nossa serotonina é formada no intestino. Que a serotonina é o nosso hormônio do bem-estar. Então, o intestino que não está funcionando bem, as nossas bactérias intestinais, se elas estão desajustadas, as bactérias ruins estão em grande quantidade, as bactérias boas em poucas quantidades, se você tomou muito antibiótico por algum motivo e acabou prejudicando o teu intestino, o intestino ruim, ele pode também estar trazendo sintomas depressivos. Então, é bom consultar a nutricionista, ver como é que está o seu intestino, fazer um exame coprológico funcional, tá? Anota esse exame, pede para o teu gastro ou para a tua nutri
para prescrever esse exame coprológico funcional, porque ele vai ver só como está o funcionamento do teu intestino. É um exame de fezes, tá? Mas não é aquele parasitológico, é o outro. Então é um exame baratíssimo também, para você ver como é que está o funcionamento, que daí ali se não tá, ela vai, né, a nutricionista vai te orientar e vai prescrever quais bactérias que tem que prescrever, tudo, para você repor a tua flora, repor teu intestino, ficar redondinho. E olha, eu vou te falar, muitas vezes mesmo é disso, tá? Os sintomas de ansiedade e depressão leves, muitas vezes é do intestino. Por isso que falam que o intestino é o segundo cérebro, certo? A gente hoje está se estendendo, né? Mais do que uma hora. Então, pra gente encerrar, eu vou estar falando aqui, que é bem rapidinho, porque são poucos, os fitoterápicos agora que vão te ajudar nos sintomas depressivos. Primeiro eu quero falar do ginseng, tá? O ginseng, você pode usar ele também até por 3 meses, tá? Não pode usar sempre, mas você pode usar em forma de chá, tá? 2 vezes por dia, chá de ginseng. Ou você pode usar em forma de cápsula. Deixa eu achar aqui a quantidade. O ginseng, 1 a 2 cápsulas por dia. Tem essas até prontas na farmácia, não precisa nem mandar manipular, ou se quiser mandar manipular. O chá verde de manhã, gente, o chá verde, lembra que eu falei que existia uma cafeína? E essa cafeína, ela faz bem? É a cafeína do chá verde. Todos os dias, se você puder, tomar 1 a 2 xícaras por dia de chá verde. Aí já é diferente da ansiedade. Lembra que da ansiedade tem que tomar pra frente, tá? Os chás da ansiedade. O da depressão você tem que tomar já de manhã, porque te dá pico por dia. Então, o ginseng, o chá verde, você pode colocar gengibre, porque o gengibre, como foi falado, ele é anti-inflamatório, ele vai ajudar de manhã, canela, tudo de manhã para te dar disposição, certo? Mas também não é para se acabar tomando, porque tudo que é excesso faz mal. É 2 xícaras. Toda xícara de fitoterápico é no máximo 3 xícaras por dia, de 2 a 3. Nunca ultrapasse 3, porque não é só alimento, ele é remédio. Então tudo que é de excesso faz mal, certo? Então o chá verde de manhã, ele ajuda, só que ele tem que ter uma regularidade. Quando eu falo, não é assim, hoje eu tô desanimada, eu vou tomar chá verde. Não, não é isso. Como que os estudos mostram? Quem tem regularidade, quem toma todos os dias chá verde, faz efeito, certo? Então a regularidade no chá verde vai te ajudar com os sintomas de depressão. O ginseng aí ele já é um pouco mais medicamentoso. O chá verde você pode tomar todo dia pro resto da vida. Ginseng é no máximo 3 meses, tá? Então é quando você sente assim, eu tô muito cansado, eu não tenho pique para sair da cama, não tenho ânimo para ir trabalhar, toma ginseng de manhã, tá? Por 3 meses, pode tomar em cápsula, então, ou tintura também, certo? Cápsula 300 miligramas, ou tintura aí você pode conversar lá onde você compra a tintura. Normalmente muitas casas hoje de produtos naturais já vendem tintura, né? Ou se você vai mandar manipular, é de 0,8 a 1,2 ml de tintura por dia, tá? Você põe na água e toma. Outro alimento natural, né? Chá, você vai tomar para depressão, é o chá de erva doce ou hipérico. Tá? Esse pode também em forma de cápsula, mas a cápsula aí também vai precisar da prescrição médica. Para você ter uma ideia, em alguns países da Europa, primeiro é prescrito o hipérico, tá? Depois um antidepressivo, porque se é uma ansiedade leve, primeiro eles trabalham com o hipérico. Tá? Em alguns países eles têm como se fosse o médico da família, né? Ninguém vai direto no psiquiatra, tem que passar, porque é do governo, passa primeiro por esse médico da família e ele prescreve o hipérico. Aí se ele percebe que o caso é mais grave, aí ele encaminha para o psiquiatra e vai para o remédio mesmo. Então, e muitas vezes o hipérico e a valeriana já resolve. Mas, como eu te falei, assim como a valeriana precisa de prescrição médica, então você vai no teu médico que seja naturalista para poder prescrever.
E também não pode tomar mais do que 3 meses o Hipérico. Ele não é um tratamento que você pode tomar o resto da vida, certo? Porque tem algumas pessoas com problema de coração também que não pode tomar Hipérico. Então ele que tem que prescrever. Mas o chá sim, porque a concentração é menor. Também 2 a 3 xícaras por dia de Hipérico, se você sente que tá com aquele desânimo mais depressivo e ainda não é uma depressão instalada a ponto de tomar remédio. E por último, pra gente encerrar, tem o Crocus sativus, que é um tipo de açafrão, não é qualquer açafrão, tá? Ele tem vários tipos de açafrão, ele é um tipo de açafrão, Crocus sativus. Então você pode mandar manipular o Crocus sativus, extrato seco, 0,3%, vai ficar aqui, né, gravada lá e depois você volta aqui e veja certinho. 175 miligramas por dia, em 2 vezes por dia. Então, 175 miligramas é o que você vai mandar manipular, tá? Ou você pode tomar uma vez por dia, ou se divide em 2 essa dose e toma 2 vezes por dia. Então, ele também tem comprovação. Todos os que eu disse aqui, tanto lá os da ansiedade quanto da depressão, todos que eu trouxe são remédios naturais com comprovação já científica e já é unânime, não tá... nenhum desses ainda está em estudo, todos têm. Então eu trouxe aqui vários para vocês hoje. Quem chegou aí mais no final, tem lá desde o início, vai ficar aqui no Instagram gravado. Então, por que eu trouxe isso? Hoje a gente fala de tantas coisas, a gente sabe que tem o sono, que tem atividade física, né? Todo mundo já sabe que isso é importante para a ansiedade, para a depressão, principalmente neste momento que nós estamos vivendo. Mas eu quis trazer aqui outras novidades que às vezes não é tão falado. E isso você tem acesso na sua casa, que é a alimentação, os chás, os fitoterápicos. Então, quem puder assistir desde o início, né, para ver e para aprender melhor sobre esse tema, tá certo? Muito bom, né? Participação de todos. Eu gosto muito quando vocês participam. E eu quero também deixar aqui que você mande perguntas, mande dúvidas, mande lá, né, nos comentários. Você que vai assistir depois da live, né, a live gravada, põe nos comentários. Vivi, não entendi tal chá, quantidade, onde que eu encontro. Todas essas dúvidas, alimentos, põe que eu vou tirar todas as dúvidas de vocês, tá? Eu estou à disposição para ajudar mesmo, porque a gente precisa superar juntos esse momento difícil que a gente está vivendo, certo? Então eu vou deixar aqui também o meu beijo, o meu abraço para todos. Obrigada pela participação, obrigada pelas sugestões, né, que cada um vai trazendo. E a gente, então, eu espero vocês da próxima live. A próxima live não vai ser sábado, tá? Não vai ser sábado 9h30. Vai ser na sexta-feira às 20 horas, tá? Então anota aí, a próxima live será sexta-feira às 20 horas, com a convidada Silvia, psicóloga, que a gente vai estar falando de um tema muito interessante. Então, não perca, tá certo? Obrigada, Viviane, maravilhoso aprender mais sobre isso. Gratidão. Eu que agradeço a participação, Lígia, a participação sua, a participação de todos. Para mim é muito importante essa interação. Um beijo a todos, bom feriado, boa final de semana, boa semana e até sexta-feira. Tchau, tchau.